Oiê, pra quem não me conhece, meu nome é Agatha, sou do 7º ano e vim falar um pouquinho pra vocês sobre os vírus. O que é o vírus? Vírus são organismos acelulares, ou seja, não constituição por células, mas por uma cápsula proteica que envolve seu material genético, que pode ser uma molécula de DNA ou RNA, ou ainda os dois juntos. Os vírus são parasitas, obrigatoriamente precisam de outros seres vivos para sobreviver, como bactérias, protozoários, algas, plantas e animais. Tipos de doenças que o vírus faz parte: gripe, resfriado, poliomielite, sarampo, rubéola, catapora e cachumba, dengue, febre amarela, chikungunya, zika, vírus da raiva e o coronavírus. Gripe e resfriado. A gripe e o resfriado são causados por vírus diferentes. No entanto, alguns de seus sintomas são semelhantes: coriza, nariz entupido, tosse e espirro em geral. A febre só aparece nos casos de gripe. Nos dois casos, a transmissão se dá quando os vírus de uma pessoa infectada são espalhados por gotículas eliminadas pelas vias respiratórias durante a fala, o espirro ou a tosse. O contágio acontece também quando se leva a mão ao nariz ou à boca depois de ter tocado em uma superfície contaminada com o vírus. Por essa razão, medidas de higiene, como lavar as mãos com frequência e usar lençóis ao espirrar ou tossir, pode evitar essas infecções virais. Os sintomas da gripe A são semelhantes aos da gripe comum, porém podem ser mais graves, com febre alta repentina, tosse, espirros, coriza, dor de cabeça e garganta, dor nos músculos e nas articulações, fraqueza. Pode haver diarreia, náuseas, vômitos e dificuldade na respiração. Para se prevenir contra a infecção, é importante evitar o contato direto com as pessoas doentes, lavar as mãos com frequência e procurar logo atendimento médico quando há suspeita da gripe. Poliomielite. Na maioria das pessoas, a poliomielite causa apenas febre e mal-estar. Em algumas, porém, pode atacar o sistema nervoso e provocar paralisia ou até mesmo levar à morte. O vírus é transmitido por meio de água ou alimentos contaminados ou por contato com saliva ou fezes de um doente. Para evitar a doença, é muito importante as crianças serem vacinadas na época recomendada pelo médico. Também são importantes o saneamento básico e as medidas de higiene para evitar a propagação do vírus. Com as campanhas de vacinação, o número de casos de pólio caiu mais de 95% do mundo todo. Mas, mesmo sendo considerada oficialmente erradicada em muitos países, como no Brasil, não se pode garantir que o vírus tenha sido extinto. Além disso, como o vírus ainda existe ao redor do mundo, pode reaparecer em países onde já está erradicado. Por isso, a vacinação deve continuar. Sarampo, rubéola, catapora e cachumba. O sarampo, a rubéola, a catapora e a cachumba são doenças virais comuns em crianças. Elas geralmente se curam sozinhas depois de alguns dias, mas pode ter algumas complicações que exigem cuidados médicos. Todas elas podem ser prevenidas por meio de vacinação. O sarampo acomete principalmente crianças de 10 anos de idade. Elas apresentam tosse, febre alta e manchas vermelhas no corpo, mas geralmente são curadas naturalmente em poucos dias. Mas, sobretudo em crianças com problemas de nutrição, podem ocorrer complicações nesses casos. A criança deve ter atendimento médico imediato. A transmissão se dá pela eliminação do vírus pelas vias respiratórias. A prevenção é feita com vacina.
vacina tríplice viral contra o sarampo, rubéola e cachumba. A rubéola também é típica de crianças. Seus sintomas são semelhantes aos da gripe, além se aparecerem manchas rosas na pele, menores que os do sarampo. A doença geralmente passa naturalmente, mas em mulheres grávidas o vírus pode passar através da placenta e provocar problemas no feto, como surdez. A catapora é uma doença comum em crianças. Entre os sintomas estão febre, enjoo, vômitos e pequenas bolhas no corpo. A pessoa geralmente melhora sozinha em poucos dias, mas pode ser necessário procurar um médico. As bolhas não devem ser coçadas, pois pode haver contaminação por bactérias. Em alguns casos, o vírus pode permanecer anos sem efeito, mas provocar sintomas no adulto, como bolhas na pele e febre alta. A cachumba é uma inflamação da parótida, glândula saliva situada à frente da orelha. A cura é espontânea, mas o doente deve ficar em repouso. Em adultos, pode haver complicações em outros órgãos, como os testículos e os ovários. Nesse caso, pode causar esterilidade. A vacinação é a melhor média preventiva. Dengue. Essa virose causada por vírus transmitido principalmente pela picada do mosquito Aedes aegypti. Um mosquito não causa a doença, mas sim transmite o vírus e por isso é chamado de vetor. Os sintomas mais comuns da dengue são febre alta, mal-estar comum, muito cansaço, dores de cabeça, nos olhos, nos músculos e nas articulações, além de vômito, diarreia e vermelhidão no corpo. Pessoas com suspeitas de dengue devem procurar atendimento médico imediato, porque os vômitos e a diarreia provocam rápida desidratação, além de repouso e reposição de sais e líquidos. O médico pode indicar remédios para baixar a febre. A febre amarela, chikungunya e zika. A febre amarela ocorre nas regiões de matas. Febre amarela silvestre, onde é transmitida por mosquitos de gêneros Aemogus e Stabetes. No entanto, se uma pessoa contaminada na região de mata voltar para a cidade, há risco de transmissão do vírus para outras pessoas através do mosquito Aedes aegypti. Essa condição caracteriza a febre amarela urbana. Além dos seres humanos, muitas espécies de macacos são sensíveis à febre amarela, especialmente os búzios, que, assim como as pessoas, podem morrer em decorrência da doença. Outros macacos podem ter a doença, como os saguis e os macacos pregos, mas geralmente são mais resistentes e sobrevivem. A morte de macacos é investigada para determinar onde o vírus da febre amarela está circulando. O objetivo dessa investigação é imunizar as pessoas que vivem com frequência nesses locais. O doente apresenta febre, vômito, muitas vezes com sangue, dor no estômago e lesões no fígado, que podem levar à morte. Para saber se a pessoa está com a febre amarela, é necessário fazer um exame de sangue que se chama sorologia. Esse exame vai dosar os anticorpos que a pessoa tem contra o vírus da febre amarela. Atualmente, não existe um tratamento que cure a febre amarela. O que se faz é compensar as alterações que o organismo apresenta em decorrência da doença, como manter a hidratação e repor sangue perdido. Por exemplo, em pouco mais de uma semana, a pessoa vai desenvolver anticorpos que se encarregaram de destruir o vírus, possibilitando que o paciente se recupere. A febre amarela pode ser prevenida por uma dose única da vacina, que garante imunidade para a doença por toda a vida, ou pela dose fracionada, que protege por 8 anos. A chikungunya, transmitida por mosquitos do gênero Aedes, provoca febre alta,
dor nas articulações, dor de cabeça e erupções na pele que duram em medida de 3 a 10 dias, mas as dores nas articulações podem persistir por meses ou anos. Zika. O mosquito Aedes aegypti pode transmitir também o vírus da Zika. Os sintomas são manchas na pele e às vezes febre baixa e dores nos músculos e nas articulações. Ah, agora eu entendi! Ocorre com as mulheres grávidas. O vírus pode passar para o embrião e afetar o desenvolvimento do encéfalo, entre outros problemas. O vírus da raiva. O vírus da raiva ataca o sistema nervoso e é transmitido por mordidas de morcegos que alimentam-se de sangue ou por mordidas de cães e gatos ou ratos contaminados. A saliva desses animais, quando contaminados pelo vírus da raiva, também pode transmitir a doença. Se não houver atendimento médico rápido, a raiva pode ser fatal. Se uma pessoa tocar em um animal que possa estar contaminado, deve procurar o serviço de saúde mais próximo. Ai, Caliquian! É isso, um beijo, espero que tenham gostado. Fui!